Peguem papel e caneta, porque hoje eu vou ensinar vocês a como estudar um artigo científico do jeito certo. O vídeo vai ficar meio longo, mas vale muito a pena se você quiser aprender, tá bom? Então fica até o final aí. Antes de mais nada, o óbvio, tá? Esse é o jeito que eu, Nicolas, estudei e vou continuar estudando. Muitas pessoas podem discordar dessa minha metodologia, mas o vídeo é meu, então... A primeira coisa que tu tem que começar é sempre pelo título. O título é onde tu vai saber se aquilo vai responder a tua pergunta ou não. Aqui a gente tá vendo sobre a glicina. A glicina, só que em pacientes de hemodiálise. Se tu quisesse saber dela em aplicação com pacientes com a saúde normal, tu não vai ler esse artigo, porque isso aqui é meio hospitalar, não meio clínico normal padrão, tá bom? Então a primeira coisa é ver isso aí. A segunda coisa é que tipo de artigo tu vai ler. Eu recomendo tu ler só 3 tipos de artigos, mais nenhum. Lembrando, existem milhões de artigos por aí, e se tu for analisar certinho cada um, que vai levar mais de meia hora, tu não vai ter tempo. Então pega sempre a nata, tenta escolher os melhores. Quais são os melhores? Estudos clínicos randomizados. Aqui eu peguei um duplo cego, que é um estilo que eu gosto muito, então nem os pesquisadores, nem os pacientes sabem o que eles estão tomando, tu fica sabendo depois por causa dos códigos. Meta-análises e revisões sistemáticas. Não abram nenhum artigo que diz só a review, ou um estudo clínico. Aí tu vê, não tem randomização, não tem nada. Não lê esses artigos, a menos que tu não tenha mais nada para ler sobre o assunto, tá bom? Tem pouca evidência, sei lá. Porque esse tipo de assunto tem mais chance de ser um bom artigo, de ter uma boa condução metodológica, tá? Então sempre escolher esses 3 aí que eu acabei de falar para vocês. Depois do título, que daí tu vai ver qual é o tipo de artigo, né? Se ele é uma revisão, se ele é um estudo clínico, tu vai pro resumo, tá? O resumo é muito importante porque a gente consegue saber se vai responder a nossa pergunta ou não, qual o público e etc. Normalmente, já tu vai ler só o objetivo, tu vai ler um pouco sobre o método e só. Tu não lê os resultados, não lê a conclusão, porque isso vai te enviesar já na tua leitura. Só lê objetivos e métodos. Só isso que tu precisa saber no resumo, tá? Na introdução, cara, não lê nada. A introdução só serve para te introduzir o assunto. Tu vai ler em 2 situações. Primeiro, tu é ignorante no assunto que tu quer aprender. Ok, lê. Segundo ponto, tu quer conseguir dados, conseguir parágrafos para que ler seu artigo, seu evento, enfim, aí tu quer escrever. Só essas 2 situações. A única coisa que tu precisa da introdução é o seguinte: a primeira coisa é saber as siglas que eles vão utilizar, né? As abreviações e o objetivo. Porque tu precisa saber se o objetivo ele tá alinhado com a metodologia. Se não tiver alinhado, tu já sabe que o artigo não foi muito bem desenhado ou os resultados não são válidos. Como assim? Então aqui esse artigo ele fala isso aqui, ó. 4 meses, se vai ter melhora em 4 meses depois de colocar BCA ou glicina, né? E esse é um ponto fraco desse estudo, ele não tem um grupo controle, ou seja, é placebo, tá? Para comparar, é só esses 2, o BCA e a glicina. Então daí tu tem que entender que esse é o objetivo, ver se vai ter aumento aí, principalmente na parte de ganho de massa magra, tá? Eles também falam sobre qualidade de vida e outras coisas assim. Mas aí a gente vai ter que ver a metodologia mais a fundo. Então tu só vai ler isso na introdução. A metodologia é onde tu mais tem que prestar atenção. Se tu precisar começar em algum lugar para ler um artigo, é a metodologia. Isso que você precisa saber. Principalmente quando você fala em estudos clínicos. Quando a gente está falando, principalmente em questão de meta-análise e revisão sistemática, é sempre muito parecido. Tu vai querer saber só pela questão de quais artigos eles selecionaram, qual descritor, né, as palavras-chave eles utilizaram para pesquisar, o que foi incluído ou não. E normalmente está nos 3 primeiros parágrafos, tá? Então, fora isso, tu não precisa ler porque é mais específico assim e é bom para quem vai principalmente trabalhar nessa área e escrever. Mas vamos lá. Primeiro aqui a gente vai ver a parte do método, né? Lembrando, o que era a pergunta? Se em 4 meses de intervenção ia ter a diferença. Então o estudo tem 9 meses. Não faz sentido nenhum um estudo, por exemplo, que compara aí, eu quero saber a longo prazo e a aplicação é 1 ou 2 meses. Não faz sentido. É um artigo ruim. Tu já sabe disso, tá? Então o objetivo deles vai ser principalmente ver isso aqui. Daí o que eles fizeram? Colocaram 4 meses, o BCA, falhou um mês e depois colocaram a glicina e compararam. Então, os pacientes todos receberam os 2 tratamentos. Por isso que é muito bom para comparar. Eu adoro esse tipo de estudo, é muito bom mesmo, tá? Mas normalmente eles colocam um grupo controle junto, tá? E daí eles falam bastante sobre como é que vai ser feito esse estudo. É uma coisa que tu tem que saber, porque é aqui que tu acha os erros metodológicos e se serve esse estudo ou não. Então, se o objetivo dos caras é
ver massa magra, tudo bem que eles colocaram outros fatores aqui, mas se eles tivessem colocado só analisar massa magra e eles tivessem achado outra coisa, não considera. Não considera. Eu quero ver se BCA dá mais massa magra, mas aí eles viram que melhorou o sono. Não considera. Eu não considero. Por quê? Porque provavelmente eles não têm uma qualidade metodológica boa o suficiente para avaliar essa questão do sono, tá? Então, vários estudos a gente vê aí da creatina melhorar a memória, né? Creatina melhora a memória. Aonde? Aí tu vai ver a metodologia, é porco. É mal feito, eles não usam questionários decentes, não usam métodos validados. E isso é uma coisa muito importante, se vai determinar se o artigo presta ou não. A gente tem que ver a metodologia, é o mais importante, é o coração do artigo, tá? Depois a gente vai ver, óbvio, detalhando, a gente vai ver o que é a população do estudo, então, né? Que daí é pacientes hemodiálise. Só que aqui a gente já vê um ponto fraco e forte do artigo, que é pacientes que fazem hemodiálise, mas que têm um consumo baixo em calorias e baixo em proteína. Um paciente hemodiálise não é assim o padrão ouro de tratamento. A gente vai aumentar muito mais a proteína, não é menos de 1 grama por quilo nunca, e a menos de 30 calorias, uma dieta hipocalórica para um cara que já está tendo catabolismo, não é, tá? Então a gente vê que qualquer uso de um aminoácido aí para aumentar o consumo proteico já teria algum resultado positivo. A gente sabe disso porque, de novo, pacientes hemodiálise precisam de mais aminoácidos, mais proteína, tá? Então tem essa questão aí. Outro ponto, então isso é uma falha metodológica? Sim e não. Por quê? Vai ser 2 grupos que os 2 não estão na situação ideal, e daí nessa situação não ideal a gente consegue ver qual dessas 2 opções seria a melhor para ser utilizada. Mas a gente teria que comparar, por exemplo, se os 2 grupos estivessem numa situação boa, com o tratamento padrão já, e aí sim a gente colocaria em cima essa situação, né? Essa aplicação aí dos aminoácidos. Então a gente saberia se vale a pena suplementar ou é só por causa da questão do aumento da proteína, né? Mas como é 2 proteínas, a gente consegue ver qual seria mais adequado. Eles colocaram os critérios de exclusão, isso é muito importante a gente sempre ler, porque a gente consegue ver o que eles falharam ou não falharam. Então, por exemplo, uma diálise inadequada. Cara, se ele não tivesse excluído isso aqui, esses pacientes com a diálise inadequada ia estar dentro do estudo. E estando dentro do estudo, isso aí vai interferir muito nos resultados. Então a gente precisa saber analisar a população que foi incluída e excluída. Isso é muito importante. Aí eles falam sobre o suplemento, de onde eles tiraram, qual a gramagem, como foi aplicado. A gente tem que saber tudo isso, tá? Porque isso faz muita diferença. Como a gente também sabe, eles analisaram se esses dados, se foi tomado ou não, porque eles coletaram depois os pacotes, se estavam vazios, não estava vazio, tá, eles podem ter jogado fora, né, mas é mais difícil, então eles conseguiram ter esse controle. Então daí tem toda essa questão da metodologia, quais são as máquinas que foram utilizadas, a calibração delas, como eles chegaram na massa magra e etc, sobre a questão do apetite, como eles fizeram, analisando os pratos, analisando as coisas, tá, como é que foi feito qualidade de vida, que é um termo muito amplo, qualidade de vida é muita coisa. Então eles aplicaram aí um questionário já validado, um método já bom, bem robusto, para avaliar isso aí. Então tu vê que esse estudo, embora ele tenha suas falhas, ele é um estudo bem conduzido e que ele deixa tudo bem claro pra gente, tá? Então isso que a gente tem que avaliar, porque se a metodologia for ruim, não importa o resultado, não importa, não é válido, porque se a metodologia for mal feita, os resultados têm viés. E isso que a gente tem que saber cuidar, analisar. Então a gente sempre vê isso aqui, tá? Daí indo para os resultados, a gente consegue analisar. Uma coisa que a gente tem que sempre ver é a questão da significância clínica ou estatística. Porque às vezes é válido estatisticamente, mas a clínica não serve de nada. Vou dar um exemplo aqui. Deu significância estatística de 100 gramas de peso. Só que a gente sabe, por exemplo, que 100 gramas de peso num ambiente clínico não é muita coisa, tá? Então a gente tem que sempre analisar isso é muito importante, tá? Então aqui a gente vê que foi 303 pacientes e eu randomizado, blá blá blá, tá? E aqui a gente consegue analisar os gráficos. De novo, a gente tem que saber interpretar esses gráficos. A gente vê que, por exemplo, no ganho de peso, a glicina foi superior ao BCA sempre, praticamente, né? Então, muito importante isso aqui. Daí a gente compara aqui a massa magra e etc. Isso aqui é muito importante você ler os resultados e tirar suas próprias interpretações. Se eu fizer ou você fizer os resultados e a discussão dele, provavelmente a gente vai interpretar de forma diferente. O resultado é só aquilo que deu e ponto. Não tem
tem opinião em cima, isso tá na discussão, tá? Então a gente consegue analisar aí o que teve, daí tem as tabelas, isso é uma parte que a gente tem que tomar muito cuidado na leitura, tá? E daí, por exemplo, a gente viu o impacto em quilos e etc. Aí, de novo, tem a parte da estatística. Eu não sou muito bom em estatística, tá? Eu sou bem ruinzinho. Então, eu não posso ensinar pra vocês uma coisa que eu sou bem podre, tá? Mas a gente consegue interpretar tudo através do meio clínico também. E daí, principalmente se tem algumas mudanças, né? A gente vê, aumentou mais ou menos X quilos. Isso aí pode ser o quê? Pode ser que aumentou ou não aumentou, né? Também tem essa porcentagem aí que a gente tem que cuidar. A gente consegue ver também, por exemplo, que em várias situações, vários desfechos não teve nenhuma significância, né? E a gente consegue ver que em vários contextos não teve mudança nenhuma. O que mais impactou mesmo foi na questão da massa magra. Do resto de todos os outros N que eles foram atrás, não houve diferença nenhuma entre o BCA e a glicina, tá? Então isso que a gente tem que ver. A discussão, cara, a discussão é uma coisa polêmica. Vale a pena ler? Vale se tu quer saber muito sobre o assunto. Porque a discussão eles vão comparar os estudos deles, os resultados deles com outros estudos, tá? Isso é muito legal de ver, porque tu consegue comparar populações, consegue comparar culturas, consegue comparar várias outras coisas. Tem um detalhe, às vezes eles não pegam artigos tão bons, ou às vezes não tem artigos bons para ser comparado. Isso acaba entrando num viés aqui na discussão também. Mas isso é uma coisa muito legal de ler e pegar alguma coisinha ou outra, assim. Mas, entenda, o principal mesmo é metodologia e resultado. Tá? É isso que vocês têm que saber. Então a gente consegue depois ir tirando nossas próprias conclusões também e comparando com as do estudo, tá? Daí a gente consegue ver as forças e as limitações do estudo. Como eu falei, não tem grupo controle, isso é bem ruinzinho, tá? É um problema bem grande, então a gente teria que fazer esse estudo novamente com a glicina e o grupo controle. Mas uma coisa que eu achei muito legal, eles miraram como a glicina sendo um placebo, porque eles acharam que ela não ia ter nenhum efeito. E eles foram surpreendidos com a glicina sendo melhor que o BCA. A intenção desse estudo fica claro, se tu ler, que eles queriam fazer um estudo dando benefícios, resultados positivos para o BCA. Essa era a intenção deles. E eles não conseguiram, porque a glicina, que eles acharam que não valia nada, ganhou do BCA em tudo. Então isso aí é uma coisa muito legal que às vezes acontece nos estudos, né? No fim, esse estudo eu achei muito bem conduzido. Ele tem alguns erros aí, alguns erros metodológicos e tal. Tem conflito de interesse em alguns autores, tá? Mas os caras foram muito transparentes em tudo que fizeram. E vamos voltar lá. Se a gente tivesse, por exemplo, a gente viu que teve melhora na qualidade de vida. Tava no objetivo deles e eles viram que tinha melhora na qualidade. Mas na metodologia, vocês não acharam absolutamente nada dizendo sobre como foi avaliado essa qualidade de vida, se foi com método específico ou se eles fizeram algumas perguntas. Tu sabe que eles simplesmente colocaram depois isso aí porque eles, opa, melhorou e a gente nem se deu de conta de colocar na metodologia. Não foi o caso desse estudo aqui. Por isso a gente tem que sempre cuidar muito disso daí. Então eu acho que é isso. Resumindo, bem curto e grosso, o que tu precisa saber sempre é olhar qual é o tipo do estudo, ver se responde o que tu quer saber, o resumo, estudar muito a parte da metodologia, se ela é bem descrita, e depois tu vê os resultados. O que eu vejo muito o pessoal vê a conclusão e deu. Às vezes a conclusão tá errada, às vezes os autores chegaram a uma conclusão que não tem nada a ver com os resultados que eles mesmos tiraram, ou eles manipularam para conseguir publicar com maior facilidade, tá? E nem todo mundo consegue analisar tão bem um artigo científico. É uma coisa que eu ainda também tô aprendendo bastante. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Eu só leria metodologia, resultado, tá? Discussão e tal é mais se tu não entendeu muito bem, se tu tá com alguma dúvida aqui e ali, quiser se aprofundar mais. E a conclusão também é legal ler, né? Mas por último mesmo, para não enviesar a sua cabeça nas suas interpretações do resultado ali que mostra. Porque se tu conseguir comparar, tu também vê as coisas. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Vocês consigam estudar com mais qualidade, perder menos tempo com coisa inútil, acreditar em menos besteira. Não é porque é um artigo científico que ele é bom. Não é um artigo científico numa boa revista que ele teve uma boa condução. Às vezes isso aí faz muito sentido porque a revista quer publicar tal tema. Às vezes ele foi escrito bem, mas a condução dele não foi. Então a gente sempre tem que tomar esse cuidado na hora de estudar um artigo científico e pegar sempre os melhores, de novo, estudos clínicos randomizados, meta-análises e revisões sistemáticas. Evitem revisões narrativas e integrativas, porque tu consegue filtrar e colocar o viés para chegar no resultado que tu quer, na maioria das vezes, tá? Então só chega nesses daí se tu não tiver mais nada para ler no assunto. De novo, é isso aí, até a próxima, abração.